Olá galera do nono ano, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para falar sobre o bloco 9 de atividades da disciplina de Geografia. O tema dessa atividade é Europa, matriz energética e também a regionalização do continente europeu. Então vamos aqui abordar as questões desse bloco de atividades. Para começar, vamos direto aqui ao assunto, né? O texto 1 fala sobre... O texto 1 ele vai abordar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão, da primeira à quarta. Então ele fala sobre a matriz energética europeia. Então, pessoal, seguinte, quando se fala de matriz energética europeia, são quatro principais fontes de energia que abastecem aquele continente: o gás e o petróleo, o carvão e a energia nuclear. Então, gás, petróleo, carvão e energia nuclear. São quatro fontes de energia que abastecem o continente europeu. Mas, para a primeira questão, nós vamos destacar o seguinte, vamos destacar o carvão. O que é que nós temos de informação sobre o carvão? Que ele é bastante utilizado nas termoelétricas e sua produção vem diminuindo, né, em virtude do esgotamento das limitações de exploração das jazidas de carvão, né, além da pouca viabilidade econômica. Então, o carvão está em destaque, né? Então, das quatro fontes de energia, aqui está, como é que eu posso dizer, em esgotamento, e aqui tem a menor viabilidade econômica e a mais poluente é o carvão. Então, lembre-se disso. Qual fonte de energia do continente europeu é aquela que está em esgotamento? É a que tem a menor viabilidade econômica e uma que é altamente poluente, ó. Está em esgotamento, tem pouca viabilidade econômica e é altamente poluente. Carvão. Então essas informações são sobre o carvão. Das quatro fontes de energia da Europa, aquela que tem menor viabilidade econômica, aquela que está em esgotamento e é altamente poluente é o carvão. Então, por isso, vamos aqui à primeira questão, logo direto da nossa atividade. Então, a primeira questão, ela fala exatamente sobre o que a gente estava falando. Embora ainda seja bastante utilizado nas termoelétricas, sua produção vem desacelerando, possui baixa viabilidade econômica e é uma fonte de energia altamente poluente. Os maiores produtores atuais dessa fonte de energia na Europa são a Alemanha e Polônia. Esse texto aqui, pessoal, ele está falando de que? Letra A, do petróleo, letra B, da energia solar, letra C, do carvão ou letra D, da energia nuclear. Então a gente acabou de falar sobre isso. Então qual é aquela fonte de energia que eu falei? Que ela tem pouca viabilidade econômica, está em esgotamento e é altamente poluente. É o petróleo? É a energia solar? É o carvão ou é a energia nuclear? Então essa aqui é a nossa primeira questão, ficou bem fácil depois dessa explicação. Vamos agora ver aqui o tema da nossa segunda questão, né? A nossa segunda questão da nossa atividade. A nossa segunda questão, ela fala sobre as importâncias das fontes de energia europeia. Então por que as fontes de energia na Europa são importantes? Porque a Europa, ela depende basicamente, assim, ela está com um grande problema com duas fontes de energia, que são as principais, que é o gás e o petróleo. Então, no caso do petróleo, boa parte do petróleo da Europa vem da Rússia e dos países do Oriente Médio também, né? Então, boa parte dessa fonte de energia que vem para a Europa, né? Que está em falta. O que está faltando na Europa? Que eles demandam muito: petróleo e gás. Então o petróleo vem principalmente da Rússia e dos países do norte da África, como a Líbia e a Argélia. Mas o que a gente vai destacar na segunda questão é o gás. É o gás, pessoal. Então o gás aqui vai ser destacado aqui na segunda questão. Então, temos aqui como é que é a distribuição de gás no continente europeu. Então, essas linhas verdes aqui, pessoal, são os gasodutos, são aquelas áreas que possuem encanamento no interior da Terra. Encanamentos, tubulações
que transportam gás que vão abastecer o continente europeu. Da onde é que são os pontos de distribuição desse gás? De onde ele vem? Ele vem principalmente desses países aqui do norte da África, né? Como por exemplo a Argélia, né, pessoal, e a Líbia, e alguns países aqui do norte do continente europeu, como a Noruega. Mas da onde vem principalmente o gás do continente europeu? O gás vem da Rússia. Então, quando se fala de uma fonte de energia bastante importante no continente europeu, presta atenção nisso. Fonte de energia do continente europeu, da onde vem aquela fonte de energia importante no continente europeu que serve para aquecer as casas durante o inverno? É o gás russo, o gás que vem da Rússia. É o gás russo. Então, o gás russo é o que vai fazer com que haja que supra o problema de aquecimento das casas durante o período mais frio, principalmente o inverno no continente europeu. Não esqueçam, gás russo está aqui, ó. Então, boa parte dos gasodutos eles surgem da Rússia até chegar no centro do continente europeu, até chegar à Alemanha, França, Suíça, Itália, etc. Então, a maior parte do gás que abastece o continente europeu vem da Rússia. Então, é o gás russo que supre a demanda de abastecimento durante o período frio na Europa. Gás russo. Com isso, vamos analisar a nossa segunda questão, pessoal. A segunda questão diz o seguinte: os sistemas de aquecimento das casas europeias dependem desse recurso. Ele atravessa diversos países do continente. Alguns deles, como a Ucrânia, já impuseram restrições à passagem de fontes de energia por questões comerciais e políticas. Isso demonstra a fragilidade europeia diante de uma questão estratégica para sua economia e sobrevivência. O texto acima fala qual é aquela fonte de energia que eu falei, da onde é que vem aquela fonte de energia que abastece o continente europeu para aquecer as residências durante o inverno. É o álcool brasileiro? É o gás natural russo? É o petróleo do Oriente Médio ou é o carvão mineral chinês? E aí, pessoal, repetindo, essa fonte de energia que aquece o continente europeu durante o período mais frio é o álcool brasileiro? É o gás natural russo? É o petróleo do Oriente Médio ou é o carvão mineral chinês? Então essa é a nossa segunda questão. Então vamos aqui falar agora sobre o tema da nossa terceira e quarta questão, que é as fontes alternativas de energia. Se está tendo problema com gás e petróleo, que são as principais fontes, está em falta, o que é que o continente europeu está fazendo, assim como outros lugares do mundo? Buscando novas formas de suprir essa demanda de energia. Então eles começaram a trabalhar com novas fontes de energia, chamadas fontes alternativas ou renováveis, como por exemplo a biomassa. Eles também utilizam, além da biomassa, eles utilizam também a questão da geração da energia hidrelétrica, que é a geração de energia através dos rios, a energia geotérmica, que é aquela que depois eu explico mais para vocês, e também a energia eólica. Mas dentre essas fontes renováveis, na terceira e na quarta, a gente tem que destacar duas partes aqui, pessoal, do nosso texto. Duas partes importantes do nosso texto. A terceira questão fala sobre um combustível chamado bioetanol. O bioetanol, pessoal, ele é obtido através da fermentação controlada e da destilação de resíduos orgânicos de cana-de-açúcar, de bagaço de cana-de-açúcar e beterraba. Então, a destilação controlada de bagaço de cana-de-açúcar e beterraba é a que produz o bioetanol. O bioetanol, repetindo na terceira questão, o bioetanol é obtido da fermentação controlada de resíduos, de bagaço de cana-de-açúcar e beterraba. Cana-de-açúcar e beterraba. Isso é o bioetanol, que é um dos tipos de biomassa. E isso é a nossa terceira questão, que a gente vai destacar aqui entre as fontes renováveis. Isso na nossa terceira
Então, já falando sobre a quarta questão, vamos destacar a energia geotérmica. A energia geotérmica é aquela que é produzida a partir do calor que provém do interior da Terra. A energia produzida através do calor que provém do interior da Terra é energia geotérmica. Energia geotérmica. Isso na nossa quarta questão. Nossa quarta questão fala sobre a energia geotérmica, aquela que é obtida através do calor que provém do interior da Terra. Pois pronto, então isso é a nossa terceira, que é o bioetanol, e a nossa quarta questão, que é a energia geotérmica. Então vamos ler essas nossas questões para a gente tirar logo a dúvida. Vamos lá. Terceira e quarta questão do nosso exercício. Vamos lá. Terceira. O bioetanol é obtido, letra A, da queima dos combustíveis fósseis. Letra B, a partir de óleos vegetais extraídos do girassol, do trigo e da soja. Letra C, a partir de restos de animais vegetais. Letra D, da fermentação controlada do bagaço de cana-de-açúcar e beterraba. Então, o bioetanol é obtido pela queima de combustíveis fósseis, através de óleo de girassol, trigo e soja, ou então é através de restos de animais vegetais, ou através da fermentação do bagaço de cana-de-açúcar e beterraba. E aí, pessoal, lembre-se, bioetanol, lembre-se do que eu falei. Então, qual alternativa está mostrando como é obtido o bioetanol? É a letra A, B, C ou D? Agora vamos falar sobre a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: produzido por meio do aproveitamento do calor existente no interior do planeta, que eventualmente se encontra próximo à superfície terrestre. Qual é aquela fonte de energia que eu falei que é obtida através do calor proveniente do interior da Terra? É a energia geotérmica, letra A? É a energia eólica, letra B? É a energia solar, letra C? Ou a energia nuclear, letra D? Repetindo, aquela fonte de energia que é obtida através do calor do interior da Terra é a energia geotérmica, é a energia eólica, é a energia solar ou a energia nuclear. Então, qual a alternativa, pessoal? Então, essa é a nossa quarta questão. Agora vamos falar sobre o texto 2, que tem as nossas duas últimas questões, a quinta e a sexta, que está no texto 2. O texto 2 fala sobre a regionalização da Europa. Então eu vou mostrar logo aqui de antemão um mapa para vocês, para agilizar aqui a nossa quinta e sexta questão. Então, quando se fala em regionalização, é a divisão do continente europeu. Regionalizar é agrupar, é dividir o território, o espaço geográfico em partes de acordo com características semelhantes. No caso aqui, o continente europeu foi dividido de acordo com a localização e com questões socioeconômicas. Então, o continente europeu ele é regionalizado através de quatro partes. A Europa Ocidental, que é essa que está marcada em rosa. A Europa Setentrional, que é essa que está marcada em amarelo. Lembrando que a palavra setentrional significa norte, então é a Europa do Norte, que é essa em amarelo. Temos a Europa Centro-Oriental, Centro-Oriental, que é essa em verde, né? E temos a Europa Mediterrânea, que é essa que está demarcada em marrom. Então, dessas quatro divisões da Europa, vamos destacar duas, que são a quinta e a sexta questão da nossa atividade. A quinta questão, ela fala sobre a Europa Ocidental. O que é a Europa Ocidental? A Europa Ocidental é onde se encontram boas partes das economias mais desenvolvidas do continente europeu, como, por exemplo, a Alemanha, França e Reino Unido. Então, a parte da Europa que possui as economias mais desenvolvidas do continente europeu, como Alemanha, França e Reino Unido, é a Europa Ocidental. Quinta questão, Europa Ocidental, aquela que está presente a Alemanha, a França e o Reino Unido. Não esqueçam disso. A parte da Europa em que está presente as economias mais desenvolvidas do continente europeu, como a Alemanha, França e Reino Unido, é a Europa Ocidental. Quinta questão. Na sexta,
vai ser destacada a Europa Mediterrânea. O que é a Europa Mediterrânea? É aquela formada pela Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, Península Itálica, que é aqui, no caso, a Itália, pessoal, no caso a Itália, e a Península Balcânica, que onde fica aqui a Grécia e o Chipre aqui, né? Então, quando se fala em Roma, Grécia, né, Itália, Península Ibérica, Península Itálica, Península Balcânica, está falando da Europa Mediterrânea. Então, a sexta questão é a Europa Mediterrânea, aquela que está a Península Ibérica, Itálica e Balcânica. Sexta questão, Europa Mediterrânea. Europa Mediterrânea, onde está Roma e onde está a Grécia, onde está a Itália, viu? Europa Mediterrânea, sexta questão. Então, na quinta fala sobre a Europa Ocidental e na sexta fala sobre a Europa Mediterrânea. Então, vamos analisar aqui a sexta logo, a quinta e a sexta, para a gente encerrar o comentário sobre essa nossa atividade de geografia do bloco 9 de atividades. Então, vamos lá, pessoal. Qual região da Europa, na quinta, viu, se encontram as principais economias do continente europeu, algumas com grande destaque no mundo, como Alemanha, França e Reino Unido? Lembre-se, qual é aquela parte da Europa, pessoal, em que está presente a Alemanha, a França e o Reino Unido? Lembre-se que essa rosa, qual é o nome dela? Alemanha, França e Reino Unido, as economias mais fortes do continente europeu. Então, em qual parte da Europa? Essa parte da Europa em que ela está presente é a Europa Centro-Oriental, é a Europa Setentrional, é a Europa Ocidental ou é a Europa Mediterrânea? Qual dessas alternativas? Revendo aqui o nosso mapa, dá para a gente saber com facilidade em qual parte ele está se referindo, qual é aqui a parte em que está a Alemanha, França e Reino Unido. Então essa aqui, pessoal, é a nossa quinta questão. E a sexta diz o seguinte: engloba 3 penínsulas, a Ibérica, Itálica e Balcânica. Na região formam-se as civilizações como a grega e a romana, cujas ruínas atraem milhões de turistas do mundo inteiro. A atividade agrícola ainda é forte nessa região. O país com melhores condições econômicas é a Itália. O texto acima se refere a qual região da Europa? Voltando aqui ao nosso mapinha, pessoal. Quando se falam das penínsulas aqui, Ibérica, Itálica e Balcânica, né? Quando se fala de Roma e de Grécia, nós estamos falando de qual parte da Europa, que é essa marrom. Como é que é chamada essa parte da Europa, pessoal? Ela é chamada de Europa Mediterrânea, letra A, Europa Ocidental, letra B, Europa Centro-Oriental, letra C, ou Europa Setentrional, letra D. Qual das alternativas? Voltando aqui ao nosso mapa. Essa em marrom aqui, pessoal, que fica a Itália, né? É chamada de que aqui, que tem no mapa? Então ela é chamada de que? De Europa Mediterrânea, Europa Ocidental, Europa Centro-Oriental ou Europa Setentrional. Então esse foi o nosso comentário sobre a atividade de geografia. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a atividade de religião desse bloco, o bloco 9. Até lá.